Aleluia, glória a Deus. Irmãos, com muita alegria que nós vamos compartilhar a palavra do Senhor juntos nesse ano de 2021, que eu estou muito empolgado por esse ano, das coisas grandiosas que Deus vai fazer com a igreja dele, com o seu povo e com o Peniel no ano de 2021. Isso é certeza, meu irmão. E é isso que Deus quer falar conosco hoje através também da sua palavra. Vamos abrir lá em Joel, capítulo 2, um dos textos que foi profetizado aqui no final do ano de 2020. Joel, capítulo de número 2, versículo 24 até o 26. Nós vamos de início ler esse texto, porque a promessa de Deus para nós nesse ano. Joel, capítulo 2, versículos de 24 a 26, é o que Deus fará com a sua igreja. Está escrito assim: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Essa é a promessa de Deus para a sua igreja nesse ano de 2021. Cada palavra mencionada é promessa de Deus para nós. Deus enviará trigo, vinho novo e azeite. Isso foi exaustivamente pregado, anunciado e profetizado aqui nesse púlpito, através da palavra profética do nosso pastor, de outros pastores, pessoas que estiveram aqui no púlpito pregando e confirmando a palavra de Deus. Hoje, especificamente, eu queria nominar essa mensagem de não faltará trigo. Nós vamos falar do trigo. Hoje nós vamos falar especificamente dessa primeira bênção que Deus promete para nós esse ano, o trigo. Trigo na Bíblia, a Bíblia é um livro que trabalha muito com símbolos, né? Simbologias, tipificações. Trigo simboliza o sustento físico e espiritual. Nós seres humanos, nós somos tricotômicos, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa parte material, o corpo, ela é sustentada pelo trigo, evidentemente, material. Bênçãos materiais que nós precisamos. Nós precisamos de comer, nós precisamos de um teto para morar, nós precisamos nos locomover, nós precisamos nos vestir. Mas nós também somos uma parte imaterial, que nós não vemos. Mas nós sentimos e percebemos que temos. E essa parte imaterial precisa de alimento. E o alimento dessa parte imaterial é a conexão com Deus. É estar conectado, recebendo de Deus. E de forma prática, através da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento que sustenta a nossa alma e o nosso espírito. Ou seja, quem nós somos por essência e a sede das nossas emoções, sentimentos. E é isso que nós vamos falar. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Tudo na vida, tudo na nossa vida, envolve obediência a princípios. Tudo na nossa vida envolve isso aqui: aprender, praticar e usufruir. Tudo. Você pega uma criança que ainda não sabe amarrar o cadarço do sapato. Ela aprende, ela pratica, e então ela usufrui dessa bênção de correr sem tropeçar no cadarço, de sozinha poder amarrar. A pessoa não sabe dirigir e deseja dirigir. Então ela aprende, pratica e usufrui da bênção de dirigir um carro, se locomover sozinha. Isso vale para tudo na vida. E eu estou falando isso porque a mensagem de hoje tem muito a ver com isso. Nós aprendermos dos princípios que Deus tem para essas áreas,
da prosperidade física e da prosperidade espiritual. Nós sairmos daqui praticando esses princípios e usufruirmos, então, das bênçãos que Deus já prometeu para nós em 2021. Meus irmãos, Deus já deu. Quando Deus profetiza, quando Deus usa a palavra profética, Ele já deu. É como se nós tivéssemos um caixa eletrônico que você não precisa ter saldo, entende? É um caixa eletrônico que você vai lá, aperta a senha e sai. Essa é a promessa de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. E essa nossa parte é a senha. Entende? Nós não precisamos de saldo. O saldo é interminável. Nós precisamos aprender os princípios do Senhor, colocá-los em prática e então usufruirmos. É desse jeito. É assim que funciona. Isso funciona para tudo na nossa vida espiritual e material. Então nós vamos hoje, de forma muito prática, muito direta, aprender princípios bíblicos para a prosperidade material e física. Alguns princípios. Primeiro, eu gostaria de falar da prosperidade material, primeiramente. E nessa eu vou ser mais breve. Gostaria de gastar mais tempo no que é mais importante. A nossa alma, o nosso espírito. Quanto à prosperidade material, alguns princípios. Primeiro, Deus deseja prosperar os seus filhos. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Deus, Ele deseja prosperar os seus filhos. Não é desejo de Deus que ninguém viva na pobreza, que ninguém viva pedindo esmola, que ninguém viva de favor, não é desejo de Deus. Salmo 35, 27. Olha o que diz o Salmo de número 35, versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se comprais na prosperidade do teu servo. Primeiro princípio é esse. Tira da sua cabeça a ideia de que Deus te escolheu para viver uma vida medíocre para sempre. Não é desejo de Deus. Segundo princípio, busque a Deus. Olha lá, 2 Crônicas 26, 5. Olha comigo, 2 Crônica 26, 5. Está escrito assim: propôs-se a buscar a Deus no dia de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Segundo princípio também é muito simples e básico: busque a Deus. Não busque as riquezas, não busque a prosperidade, busque a Deus e as riquezas vão te seguir. Tem gente que inverte. Tem gente que busca o material, esquece da busca pelo Senhor e espera que assim vai prosperar. Você pode até prosperar, porque o ímpio prospera, buscando as riquezas, mas você não vai se alegrar dessa prosperidade. Você não vai usufruir de coração dessa prosperidade, porque vai faltar alguma coisa. E essa alguma coisa é o principal. É a conexão com o nosso Deus. Busque a Deus. Terceiro princípio, o pastor falou aqui no momento de dízimos e ofertas. Creia na palavra profética. Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Creia na palavra profética. 2 Crônicas 20, 20, na parte B, né? O texto que o pastor mencionou aqui, diz assim: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na palavra profética, essa palavra que nós estamos insistindo aqui. Deus colocou tão forte no meu coração essa palavra no final de 2020, que eu só prego ela até então. E vou esgotar até não aguentar mais. Porque eu amo a palavra profética. Eu sou apaixonado pela palavra profética. Quando Deus fala diretamente ao seu povo, eu amo isso. Creia que está disponível para você trigo, vinho novo e azeite. Outro princípio, confie em Deus. Provérbios 28, 25 diz: o cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Está tudo ruim, está tudo dando errado, está tudo diferente do que você imaginava na sua vida
material, no que você planejou, no que você preparou, está tudo dando contrário, confie em Deus. Deixa eu dizer uma coisa que um antigo pastor dizia toda hora. O que importa é como termina. O que importa é como termina. Não importa como começou, não importa a fotografia atual, importa é o que Deus prometeu de que como vai terminar. Quinto princípio, seja generoso. Provérbios 11, 25, olha o que diz. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Isso é o princípio da semeadura. É um princípio muito forte na palavra de Deus. Princípio da semeadura. Se você semear, você vai colher. E se você semear laranja, você vai colher abacate? Não tem como. O que você semear, você vai colher. O milagre está que Deus multiplica até a 100 por 1 o que você semeou. Esse é o nosso Deus. Essa é a grandeza do nosso Deus. Mas a semeadura, ela é opcional? Ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Portanto, seja generoso. Dê. E generoso, às vezes você pode estar falando, pastor, mas você não tem ideia da minha vida, como é que está, da minha vida financeira. Não tem como eu ser generoso. Generosidade não tem a ver necessariamente com dinheiro, meu irmão. Você doa do seu tempo para outras pessoas? Você doa do seu talento? Você tem doado das coisas mais importantes para você, para as outras pessoas? Isso é ser generoso. Isso é ser generoso. E eu sou desafiado muito a nisso, porque eu sou alguém muito ansioso, eu sou muito prático, muito ansioso, muito, sabe, minha esposa sabe, eu sou agitadaço. Para mim perder tempo na vida, fila para mim é o fim do mundo. Eu sinto que eu estou perdendo tempo na vida ali, entende? Eu fico angustiado, que às vezes eu estou com minha esposa no supermercado e tem uma fila ali com 3 pessoas, tem uma com 5. Ela vai cantando, a pressão dela é 10 por 6 sempre. Ela vai cantando, aí entra na fila que tem 5, misericórdia. Que isso? Então doar do meu tempo para as pessoas é um desafio. Eu tirei, dentro do meu cronograma que eu faço, né, eu sou capelão da aeronáutica, passar as sextas-feiras à tarde no asilo, lá do CGABEG, com os idosos. E pessoa idosa, ainda mais em asilo, né, gosta de conversar, de falar. É um desafio para mim. Ter aquela paciência, né? Estou confessando meus pecados aqui. É um desafio. Mas isso tem a ver com o quê? Generosidade. Ser generoso é doar daquilo que você sente que é difícil para você. É assim que funciona, meu irmão. Seja generoso. Último princípio, não, faltam 2 princípios. Outro princípio, esse é forte. Você prosperará com o suor do seu rosto. Meus irmãos, presta muita atenção nisso aqui. Deus pode te dar de graça, assim, usar alguém para te dar assim um carro, um apartamento, um dinheiro. Deus pode fazer isso? Pode. E eu não vou ser hipócrita de púlpito, não. Eu quero. Se alguém tiver para me dar, eu quero. Mas essa não é a regra de Deus. O princípio de Deus está em Gênesis 3,19. Do suor do seu rosto comerá o seu pão. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu tenho percebido? Que pessoas que recebem essas doações de graça são pessoas que suam muito o seu rosto. Sabe? Portanto, isso é um princípio de Deus. Meus irmãos, existem leis e existem princípios. Quem é da era do direito sabe bem isso aí. Lei é o que está escrito de forma prática. Princípio é muito mais forte do que a lei. Princípio é o que faz nascer a lei. Isso é um princípio. Do suor do seu rosto comerá o teu pão. Então Deus vai te fazer prosperar muito em 2021. Mas será um ano de muito trabalho para você. Não pense que você vai ficar na rede, deitado na cama, esperando vir a provisão. Deus vai te abençoar com um trabalho. Último princípio dessa parte da bênção material. Medite na palavra. E aí eu já faço um link
para a próxima bênção do trigo espiritual. Medite na palavra Salmo 1, de 1 a 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda com escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois assim será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá a sua estação, que dá seu fruto na estação correta, as folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Medite na palavra de Deus. E isso já é um link para a próxima bênção do trigo. Nós falamos dos princípios do trigo material, agora os princípios do trigo espiritual. A palavra do Senhor. Aquilo que alimenta o seu espírito. Meu irmão, alguém de espírito alimentado. Eu vou falar uma coisa. Alguém de espírito alimentado, ainda que falte o pão material, essa pessoa está bem. E eu estou falando não o que eu estou supondo, estou falando o que eu já vi. Eu vi recentemente uma reportagem daquele jornalista do SBT, o Cabrini. Ele faz uns documentários bacanas, né? Ele fez um documentário assim com doentes terminais no hospital. Procura no YouTube, tem no YouTube. É muito legal. Porque olha o que aconteceu com ele. Ele não é um cristão evangélico. Ele é alguém muito cético, muito prático, né? E aí ele resolveu fazer um programa de entrevistar pessoas que estão condenadas à morte no hospital, doentes terminais. E ele resolveu fazer, isso ele conta na reportagem, resolveu fazer acho que 3 ou 5 quartos, seriam 5 vidas diferentes que ele ia entrevistar. Só que 90% do programa foi baseado em uma vida. Uma mulher de 38 anos de idade, acometida por um câncer, 2 filhos pequenos, um marido, só que ela tinha um detalhe: crente. Então quando o Cabrini foi entrevistar aquela mulher, ele não conseguiu visitar outros quartos para fazer a matéria dele. Porque ela não tinha a matéria dela estava se derretendo. O câncer tomou conta do corpo, o alimento não fazia mais, não dava mais prazer. Ela sentia dores o tempo todo. A parte material, o pão material estava se desfazendo, mas o espírito daquela mulher conquistou o repórter, conquistou o programa e conquistou a mim que assisti. Porque ela estava cheia do Espírito, cheia da palavra. Quando ele perguntava alguma coisa, ela vinha com a palavra de Deus. E o programa terminou com essa mulher se despedindo dessa vida. Ela realmente faleceu. Mas com certeza ela está muito melhor que a gente nesse momento. Tudo isso para te dizer que o alimento espiritual ele vale mais, e é isso que eu quero falar aqui. Princípios bíblicos para a nossa alimentação espiritual, a palavra de Deus. Primeiro princípio: ame a palavra de Deus. Amor bíblico não é sentimento, amor é mandamento. Ame a palavra, se esforce para amar a palavra de Deus. Ame. Salmo 119, versículo 97, olha o que diz: quanto amo a tua lei, e ela é a minha meditação todo o dia. Meus irmãos, agora a gente começa a apanhar um pouquinho. Um muçulmano de 12 anos de idade já leu o Corão inteiro e já sabe de cor as principais partes. E tem pastores que não conhecem a Bíblia. Tem uma história que o antigo pastor me contava, que eu acho ela engraçada e trágica ao mesmo tempo. Conta que um pastor queria visitar um outro país, e aí ele foi até o consulado, né, para aquelas entrevistas, e aí ele falou que era pastor, que ia fazer a obra lá. Aí a consuleza falou assim: você é pastor? Então, tá bom, não vou perder tempo contigo, só fala os 10 mandamentos aí. Não coisarás, não fará, não. O cara não sabia os 10 mandamentos. O cristianismo, infelizmente, é a religião. Eu não creio que cristianismo é religião, mas se o mundo fala que as pessoas vivem maior frieza. Já percebeu isso?
Geralmente a pessoa, quando é budista, ela é mesmo. Geralmente quando a pessoa é muçulmana, ela é mesmo. Claro que tem os seus frios, tem os seus mornos em todas as esferas. Mas o cristianismo é aquela que as pessoas, não sei o que acontece, elas acham que pode viver de qualquer maneira. Pode ser assim mais ou menos. Pode ser um crente domingueiro, pode ouvir a palavra só no púlpito e está tudo bem. E não é. Se você estudar os evangelhos, se você vê o padrão de Jesus para ser um cristão, tomar a sua cruz, ser perseguido por minha causa, se você vê o que Jesus fala sobre ser um seguidor dele, você vai ver que não é esse cristianismo que a gente vê por aí. E isso começa pelo amor pela palavra dele. Nós temos que amar a palavra, e a palavra é Cristo, porque em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. A palavra de Deus era Jesus em forma de carne. O exemplo, tem um jargão que a gente fala muito no quartel, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso foi a encarnação de Cristo. Foi a palavra virando exemplo. Nós devemos amar a palavra. É engraçado que o pastor Lúcio Barreto, pastor Lucinho, foi meu pastor na Lagoinha. Ele ficou famoso porque uma vez ele resolveu cheirar a Bíblia. Não sei se os irmãos sabem disso, lembram dessa história. Eu não faria jamais o que ele fez, eu não concordo com o que ele fez. Eu acho meio muito maluco o que ele fez, mas eu conheço ele. Aquele homem ama a palavra de Deus, ama com força. Ele só tem essas loucuras. Para quem não está entendendo, ele resolveu cheirar a Bíblia como quem estivesse cheirando cocaína, com aquela posição de quem cheira cocaína. E tirou uma foto e publicou, mas a mensagem dele era a seguinte: do mesmo jeito, você que cheira cocaína, não mande a cocaína para a mente para ter prazer, mande a palavra de Deus para a mente. Essa era a mensagem dele. Mas pegou mal aquela foto dele fazendo posição como se estivesse cheirando, porque pareceu que ele estava cheirando cocaína na Bíblia, entende? Então o Datena, o Danilo Gentili, os programas de televisão, tudo desceu. Mas ele foi xingado de tudo quanto é jeito, quase foi preso. Aí eu estava na época na igreja e ele falou numa mensagem uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: é engraçado, as pessoas que desceram malho em mim, defendendo a Bíblia, não a leem. Meus irmãos, a maior forma de você demonstrar zelo pela palavra de Deus, respeito pela palavra de Deus, é fazendo sabe o quê? Lendo, estudando, aprendendo, guardando ela não só na escrivaninha, não só embaixo do braço, mas aqui e aqui. Ame a palavra de Deus. Quem não ama a Bíblia não pode amar a Jesus, porque Ele é a palavra. Segundo princípio, o princípio do esforço. O mesmo princípio que nós falamos no trigo material vale para aqui também. Gênesis 3,19. Do suor do seu rosto comerá o seu pão. Deixa eu dizer uma coisa. Bíblia não se lê. Bíblia, você vai sair daqui gravando isso. Bíblia não se lê. Bíblia se estuda. Porque se você só lê a Bíblia, a Bíblia tem símbolos, a Bíblia tem uma linguagem difícil. Se você só lê, sabe aquelas pessoas, eu vou fazer o propósito de ler a Bíblia em um ano e sai lendo rápido, isso é religiosidade. É igual rezar um terço. Está fazendo por fazer, você não está entendendo nada. Você está fazendo para cumprir a sua prática religiosa. Não é isso que Deus deseja de você. Demore 3 anos para ler a Bíblia toda, mas estude a Bíblia. Pegue aquele versículo que você não entendeu e coma ele. Compre uma Bíblia de estudo, pergunta ao seu pastor. Vai em busca. Hoje tem ferramentas e mais ferramentas para você aprender a palavra. Eu percebo que pessoas que só leem a palavra, sabe o que acontece? Ficam sujeitas à interpretação que os outros dão. E aí vai na internet, ouve umas heresias, umas loucuras e fala: olha, isso, não é que eu acho que isso faz sentido. E vai seguindo aquela heresia. Com sinceridade de coração, mas seguindo uma heresia. Porque não estuda a Bíblia, é com o suor do rosto. Deixa eu falar uma coisa. Deus, ele promete pão, ele promete trigo. Trigo é a matéria-prima para você fazer o pão. Deus te dá o trigo. Com o suor do seu rosto, você vai fazer esse trigo ser pão. Estude a palavra, estude a palavra.
Nesse avivamento que Deus está para trazer a partir de 2021, eu creio que virá um último grande avivamento antes do arrebatamento. E esse avivamento será um avivamento de palavra, mas equilíbrio de palavra. Equilíbrio. Deus vai trazer um avivamento de pão, que o povo vai rejeitar palavras superficiais. Pregadores que tiraram 15, 10 minutos para preparar aquela mensagem e sobe no púlpito. Graças a Deus, eu glorifico a Deus, porque nessa igreja não tem isso. Mas a gente percebe por aí pessoas fazendo tudo quanto é tipo de estardalhaço no púlpito para chamar atenção, e palavra mesmo nada. O pastor Gesiel Gomes, um pastor conhecido da Assembleia de Deus, foi até pastor aqui na ilha, eu acho, né? Ele diz uma coisa muito legal a respeito disso. Ele diz que existem dois tipos de pregador no dia de hoje: os surfistas e os mergulhadores. Surfistas são aqueles que ficam só na superficialidade, só na onda. E o povo, só a mensagem de autoajuda, só aquilo que o povo quer ouvir. E o povo, que legal, mas não tem profundidade. Mergulhadores são aqueles que se escondem nas profundezas de Deus para buscar os tesouros de Deus e entregar para a igreja. São aqueles que somem para a palavra de Deus aparecer. Nesse avivamento de pão, de trigo que Deus está trazendo a partir de 2021, o povo vai rejeitar os surfistas e vai amar a palavra trazida da profundidade de Deus. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Terceiro princípio: ore por revelação. Salmo 119, versículo 27. Olha o que está escrito: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, e meditarei nas tuas maravilhas. Outra versão está escrito: ensina-me os teus preceitos. Ou seja, nós devemos orar por revelação. Devemos ler a palavra de Deus orando para que Deus traga revelação, para que Deus nos livre de interpretações erradas, nos livre de heresias. Nós devemos orar, buscar, porque são as duas asas do pássaro, ou do avião, ou o que você quiser. Para a gente voar, nós precisamos de graça e conhecimento. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 51, dizia que Jesus crescia em graça e conhecimento perante Deus e os homens. São as duas asas. Você não pode, se um avião tiver uma asa maior, ou mais pesada, ou mais forte que a outra, ele voa torto, ou nem voa. Você precisa ter esse equilíbrio. Comer a palavra de Deus, e orar, e jejuar, e buscar, e clamar. E eu falo isso porque eu percebo que tem 3 tipos de movimentos hoje, de pessoas. Primeiro, aquelas pessoas que estudam a Bíblia, mas não buscam espiritualidade, mas oram muito pouco, mas não jejuam, mas não buscam o batismo com o Espírito Santo, a graça. Então usam a palavra como filosofia, vira um livro de filosofia, vira letras mortas. Você sabe, dessas pessoas nasce a frieza espiritual, nasce aquelas igrejas filosóficas. Mas tem outro tipo de pessoas, o contrário, aquelas que é só fogo, só manto, e não tem palavra. Sabe por quê? Porque tem preguiça de estudar a palavra. Então fica aquele negócio, fica aquele manto, aquele hey. Eu adoro isso, tá? Estou criticando não, eu amo isso, eu amo fogo, eu amo o avivamento, eu sou apaixonado por isso, eu sou louco por isso. Mas tem que ter equilíbrio, porque a gente vê muita loucura. Desse tipo de movimento saem as boacumbas, porque existe a macumba e a boa cumba, você sabia disso? A unção da fogueira, a unção do sal, a unção do copo, a unção do não sei o quê. Isso para mim é boa cumba. Macumba gospel. Porque isso não tem na palavra de Deus. Então, movimentos estranhos, determinismos. Eu tenho visto loucura hoje em dia. Determina que Deus faz. Porque Deus está preso na sua palavra. Então determina que Deus vai fazer. Que é isso? Deus é soberano e eu sou pó. Jesus disse que tinham 2 homens que estavam, um estava orando dizendo: Deus, obrigado, porque o Senhor me deu autoridade, conhecimento, e o outro não conseguia nem olhar para o alto e clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho capacidade nem de estar aqui falando contigo. E Jesus disse que esse segundo era aquele que agradou o coração de Deus.
Nós somos pó, nós temos que clamar ao Senhor. Mas o terceiro tipo de pessoas desse movimento de desequilíbrio, que eu tenho visto crescer muito hoje em dia, são os engolidores de faca. Eu chamei esse pessoal de engolidores de faca. Eu tenho me deparado muito com esses. São aquelas pessoas que comem teologia e se esquecem da palavra. E por que engolidor de faca? Porque a teologia é a faca. É a ferramenta que a gente usa para abrir o pão, para cortar o pão, para passar a manteiga no pão. É a ferramenta. Mas o pão é a palavra. Tem gente que come a faca e esquece o pão. Os engolidores de faca. Ficam debatendo o sexo dos anjos, ficam debatendo, veja bem, se Deus criou Adão e Eva e eles tiveram seus filhos, como a terra deu continuidade? Houve incesto? Ou Deus criou um segundo Adão? Meu irmão, a Bíblia é tão poderosa que ela diz até quando ela não diz. Se a Bíblia não diz como foi, não é para a gente se preocupar com isso, meu irmão. Você entende? Mas tem os engolidores de faca, que é para estar evangelizando, é para estar no cerne da palavra. Jesus é graça, é poder de Deus, manifestação, ele voltará, e não, e fica dando rodeios nessa teologia. Esses três tipos de movimento vão cessar, porque Deus está trazendo o trigo, o equilíbrio, a graça e o conhecimento, o amor pela palavra, o conhecimento da palavra, a teologia sim, porque é uma ferramenta útil. A teologia, ela é importante, mas ela não é o pão. Quarto princípio, honre o sangue dos mártires. Honre o sangue dos mártires. Salmo 119, versículo 113, olha o que diz: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Honre o sangue dos mártires. Deixa eu te contar a história de duas pessoas aqui. Primeiro, uma menina de 12 anos de idade, lá em Flanders, Reino Unido, no ano de 1500. Ela era empregada doméstica de uma casa, de um prefeito de Flandres, naquela época. Só que em 1500, a Igreja Católica, ela proibia qualquer tipo de pessoa lendo a Bíblia. Só os clérigos poderiam ler a Bíblia, e mesmo assim a linguagem oficial, que era o latim. Quem fosse pego era punido com morte. Então essa menina conseguiu um exemplar da Bíblia, e ela começou a tentar ler, e ela foi pega com a Bíblia, e ela foi condenada à morte. Só que a condenação era assim, era simples. Era só a pessoa negar ou reconhecer que estava errada, pedir perdão, que ela era isenta da morte. Mas sabe qual é a história dessa menina chamada Rankin? Essa menina Rankin, com o pouco que ela conseguiu aprender da leitura que ela fez, ela se apaixonou tanto pelo nosso Deus e pela palavra, que a condenação dela foi ser emparedada. Fizeram uma parede e foram colocando os tijolos até sufocá-la toda. Só deixaram esse tijolo aqui para ela respirar. Então falaram: Rankin, peça perdão e prometa que você nunca mais vai ler esse livro por conta própria. Ela disse: eu não prometo, e eu não vou fazer isso, porque essa Bíblia é minha sim. Eu amo o que está escrito nela e eu amo quem escreveu. Então o inquisidor disse: então menina, qual é a sua última palavra? Sabe qual foi a última palavra dela? Isso me emociona. A última palavra dela foi: onde está o último tijolo? Honre o sangue das pessoas que morreram por essa palavra. Segunda história que quero te contar é de William Tyndale. William Tyndale, um homem que viveu na Bélgica nos anos de 1536, foi o ano da morte dele. Eu vou resumir a história dele. Ele era um cara importante, era um cara intelectual. Ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês, clandestinamente, porque era proibido, como eu acabei de falar. E começou a distribuir exemplares clandestinos. Ele foi pego. Ele foi pego e também foi colocado na fogueira para a mesma situação, era padrão. Nega e tal, ele não negou e morreu. E sabe quais foram as últimas palavras dele? Foi uma oração. Ele fez uma oração e disse: Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra.
abra os olhos do rei da Inglaterra para que possa autorizar, permitir e publicar esse texto que eu traduzi. Quem conhece aqui a versão da Bíblia King James? Quem conhece? É uma das versões bíblicas mais seguras, porque é do texto receptus, ou seja, ela é traduzida diretamente, não é traduzida de língua para língua. Sabe o que aconteceu? O próximo rei da Inglaterra, conforme a oração de Tyndale, teve uma paixão pela palavra de Deus e resolveu ele fazer uma tradução da Bíblia. Só que rei não vai fazer tradução. Ele se baseou em qual tradução? Na tradução que Tyndale tinha feito. Só que colocou o nome dele, né? Tradução King James, Rei James, que é a tradução que nós temos hoje, que é uma das minhas preferidas, mais seguras inclusive, feita por um homem que morreu por amor à palavra. Honre o sangue dos mártires. Não passe um dia da sua vida sem ler esse livro, sem estudar esse livro, sem buscar a palavra de Deus. Teve gente que morreu e muita gente que morreu por amor a essa palavra. Quinto princípio. A Bíblia é o manual do fabricante do homem. Esqueci de trazer. Meu Deus, esqueci, deixei em casa. Eu ia trazer a minha caixinha do celular que eu comprei. Quando a gente compra um celular, por exemplo, quando eu comprei esse celular aqui, ele vem na caixinha, quando você abre a caixinha, você já vê o celular? O que vem antes? Manual e garantia. Você foi feito com manual e garantia. Aqui está o seu manual e garantia. A palavra de Deus é o manual de vida do homem. E sabe por que quem aqui já deu defeito no aparelho por não ler manual? Muita gente deve ter acontecido isso. Comigo já aconteceu. O ser humano está com defeito porque não leu o manual. O ser humano está com defeito porque até quando lê desobedece o manual. Os meus maiores defeitos têm a ver com não praticar o manual. Aliás, todos os meus defeitos, porque se eu praticasse ipsis literis, tudo que Deus deseja para mim, eu vivi uma vida em santidade plena. Billy Graham dizia: estude a Bíblia para ser sábio, creia para ser salvo e obedeça para ser santo. Sexto princípio, a palavra de Deus é a arma do crente. Nós temos dois inimigos. Todo crente só tem dois inimigos, tá? Nosso primeiro inimigo é a nossa natureza pecaminosa, nós mesmos. As nossas mazelas, os nossos sentimentos ruins, o nosso desejo de pecar, o desejo de prazeres ilícitos. Essa natureza que está em nós, pecaminosa, herdada por Adão, é o nosso primeiro inimigo. E nós temos um segundo inimigo, que é Satanás. Nós só temos esses dois inimigos, tá? O seu vizinho que te perturba, que joga lixo na sua porta, não é teu inimigo. Essa situação difícil que você está enfrentando é só uma circunstância, ela não é o teu inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Os irmãos sabem disso, nós só temos esses dois inimigos. E esses dois inimigos são vencidos com uma arma. Sabe qual? A palavra de Deus. Lá em Efésios 6 a gente conhece as ferramentas que Deus dá para a nossa luta espiritual. A couraça, o capacete, o escudo. Mas só uma dessas ferramentas é a ferramenta de ataque e defesa, que é a espada, que é a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 11, diz que através da palavra nós vencemos o primeiro inimigo. Porque diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E lá em Salmo 119, versículo 25, olha o que está escrito: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Lá em Mateus 4 e Lucas 4, conta Jesus, na sua perfeita humanidade, como homem, indo ao deserto para ser tentado por Satanás. Lá, na sua humanidade, sofrendo sede e fome, ele foi tentado por Satanás. E ele venceu Satanás com um raio que ele trouxe do céu. Ele venceu Satanás enviando um anjo. Ele venceu Satanás pela palavra.
Nós vencemos a Satanás e nós vencemos a nossa natureza pecaminosa com a palavra. Nós vencemos as mazelas desse mundo com a palavra. Eu estava vendo o testemunho da morte do filho de Po Yang-cho. Po Yang-cho, um dos maiores cristãos aí, lá da Coreia, ele disse que o filho dele morreu envenenado uma vez, por ele pregar o evangelho. E o filho dele morreu nos braços dele. Então ele pegou a palavra de Deus, abriu em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele rogou a Deus por essa palavra. Meus irmãos, eu sei que eu estou avançando com a hora aqui, mas eu amo tanto esse tema. Mas eu vou tentar resumir. Ele rogou por essa palavra. E o filho dele ressuscitou nos braços dele. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu aprendi e mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Eu me formei em Direito também. E eu não uso para nada. Porque eu achei que eu ia ser alguma coisa, Deus pegou minha vida, fez assim, fez outra. Glória a Deus por isso. Mas algumas coisas do direito eu trago, assim, para a vida espiritual. E uma delas é o seguinte. Sabe o que resume o direito prático? Resume no seguinte: você tem uma demanda judicial, alguém está ferindo o seu direito, então você faz uma petição, que na verdade quem faz é o advogado, você faz uma petição, quem traduz essa petição, você conta para o advogado o que você quer, ele transforma isso numa peça oficial, na linguagem oficial, e entrega para o juiz. E o juiz determina se você tem direito ou não. O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Sabe o que Po Yang-cho fez quando ele pegou Isaías 53? Ele disse assim: Senhor, essa é a tua palavra, essa é a tua lei. Esse é o direito que nós temos. Isso é o que nós temos como herança espiritual. Jesus, o Senhor, é o advogado. O Senhor transforma essa minha petição em peça oficial. Jesus, entregue isso a Deus. E Ele é o meu justo juiz. Meu irmão, toda oração que você faz, como uma petição a Deus, alicerçada na palavra, e em nome de Jesus, e com fé, você vai receber. Entenda, não é determinar, não é colocar Deus na parede. Deus você tem que fazer porque está na sua palavra. Não é isso. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Mas é com a mesma humildade que nós temos quando nós recorremos a um advogado. É uma petição. Mas ele é bom. E ele promete dar. Porque ele é um justo juiz. 7º e último princípio. Deixe um legado da palavra. E isso eu amo. A equipe de louvor pode subir, por favor. Deixe um legado de palavra. Salmo 119, versículo 111, diz assim: os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Eu vou até ler de novo isso. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo. Meus irmãos, nós temos que deixar um legado de palavra. Você me vê aqui pregando a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra. Eu tenho eu perdi meio que a conta, mas juntando o que eu tenho em mídia com o que eu tenho físico, eu devo ter umas 50 bíblias de estudo na minha casa. Umas 30 físicas, eu uso todas. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Mas sabe como isso começou? Sabe como começou? Sabe qual foi a semente disso aí? Eu tinha 5 anos de idade quando minha mãe se converteu ao evangelho. E todas as noites eu não tive pai, era só eu e minha mãe, também sem irmão. Era um quarto só, era um apartamento pequeno de um quarto. Eu dormia na mesma cama com minha mãe todos os dias, desde que minha mãe se converteu. Antes de dormir eu via minha mãe chorar, antes dela se converter. Chorar, todas as noites ela chorava. Imagina uma criança de 4, 3, 5 anos de idade olhar para o lado e ver sua mãe chorar todos os dias e você não saber por quê.
Mas de um dia para o outro ela começou a frequentar um lugar que as pessoas falavam de um tal de Jesus e cantavam de um tal de Jesus. E eu não entendia bem quem era esse Jesus, eu com 5 anos de idade. Mas eu sei que minha mãe, todas as noites, ao invés de chorar, ela se ajoelhava na cama e começava a recitar uns poemas esquisitos que eu não entendia. E os poemas eram: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, é meu refúgio, fortaleza, nele confiarei. E ela emendava outro poema que eu não entendi o que era. Ela vinha: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da angústia. E ela emendava outro, e outro, e outro. E aquelas palavras, mesmo sem eu entender nada, penetravam o meu coração. Me trazia uma paz, ao invés do choro dos dias anteriores, era uma noite de sono maravilhosa, era uma paz. Aquelas palavras que ela recitava mudaram a minha vida, a minha infância, a minha alma. E minha mãe deixou um legado de palavra para mim. Você me vê recitar alguns versículos, aplauda o Senhor. Você me vê recitar alguns versículos de cor aqui da Bíblia. Não tenho crédito nenhum com isso. Eu vi alguém fazer isso com todo amor na minha frente. Deixe um legado de palavra para os seus filhos. Deixe um legado de palavra por onde você andar. Faça as pessoas amarem a palavra. Eu creio que eu tenho um chamado nessa terra: pregar a palavra e fazer as pessoas serem apaixonadas pela palavra. Por isso que eu falei que é difícil para mim pregar essa mensagem sem me estender, porque eu amo isso que eu estou pregando. Deixe um legado de palavra e você mudará vidas. E você mudará histórias. Porque você não tem noção. Às vezes um texto bíblico que você fala para uma pessoa, para você é a coisa mais trivial do mundo, mas aquilo penetrou aquele coração e pode mudar a vida daquela pessoa. Deixe um legado de palavra. 2 frases sobre a Bíblia aqui. John Piper dizia: arranque as minhas pernas, mas não arranque de mim a Bíblia, porque eu vou para o céu sem pernas, mas eu não vou para o céu sem Bíblia. Outra frase: a Bíblia é o único livro que o autor está presente enquanto você lê. É o único livro que o autor está presente enquanto você está lendo. Deus tem grandes coisas para fazer com nossas vidas em 2021. Mas nós precisamos aplicar esses princípios. Você precisa ser alimentado na sua vida material, sim. E Deus quer. Foi o primeiro princípio que nós apresentamos aqui. Deus quer te fazer prosperar de forma material. Mas busque a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Porque seu espírito será alimentado. E buscando a palavra de Deus, você vai usufruir desses princípios que vão fazer você receber das bênçãos materiais. E deixa eu te contar a última grande bênção sobre o trigo, já que o assunto é não faltará trigo. O trigo simboliza a bênção material. O trigo simboliza a bênção espiritual. Mas o trigo simboliza algo muito mais forte ainda na palavra de Deus do que essas duas coisas. João 12, 24. Olha o que Jesus disse lá em João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sabe quem é esse grão de trigo que Jesus está falando? É Ele. Jesus é o trigo que Deus enviou nessa terra para ser moído sem merecer, para que a moenda do trigo o faça o pão da vida. Jesus foi moído pelos homens, foi amassado como um padeiro que amassa o trigo para fazer o pão, foi colocado no forno, queimado. Eu imagino a cena de Jesus naquela cruz, às 3 horas da tarde de um dia de sol em Israel, cheio de feridas. Ele foi o trigo moído para ser o nosso pão da vida.
Portanto, eu quero te fazer uma pergunta. Você não pode usufruir de nada disso que nós pegamos se você não tiver Jesus. Sem Jesus, tudo isso que foi pregado aqui são palavras soltas. Mas se você tiver Jesus, isso tudo que foi pregado é teu direito. Porque a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros do céu. Tem uma música que canta isso. Tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Então eu quero te fazer uma pergunta. Quem aqui ainda não entregou sua vida para Jesus publicamente e deseja fazer isso hoje? Glória a Deus, parabéns, parabéns. Glória ao Senhor, parabéns. Tem mais alguém que deseja hoje entregar sua vida para Jesus? Você não vai vir à frente, nós estamos num período diferente, mas eu quero orar por você. Tem mais alguém que deseja entregar sua vida para Jesus hoje? Tem alguém? Ou se você se desviou, você andou longe, hoje você quer voltar, me dá um sinal com a sua mão. Você que deseja voltar para Cristo, tem alguém? Glória a Deus, parabéns, meu irmão, parabéns. Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Deus, Pai bendito, Senhor, nós como igreja, nós agora recebemos e abençoamos essas duas vidas que publicamente reconheceram o Senhor, porque o Senhor Jesus disse que aquele que me confessar perante os homens, eu o confessarei perante o Senhor que está nos céus. Deus, obrigado por essas duas vidas que hoje saem daqui transformadas, renovadas, alimentadas pelo pão espiritual. Senhor, em nome de Jesus, faça essas duas vidas serem apaixonadas pelo Senhor, apaixonadas pela Tua palavra, que se apeguem a Ti, ao Teu reino, como um tesouro precioso e nunca mais solte. Abençoa em tudo, em tudo, em tudo. Faz chover as bênçãos na vida dessas duas pessoas e os abençoa de forma sobrenatural. Assim nós oramos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Deus, que ela produza fruto a 100 por 1 em nosso coração. Que a gente receba em 2021 dessas bênçãos materiais profetizadas e prometidas, praticando e aplicando esses princípios, que eles entrem no nosso coração e que se tornem parte do nosso hábito. E Deus, que sejamos apaixonados pela Tua palavra e que ela esteja profundamente penetrada em nosso coração. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.